This has been a busy week in Brazil, but not the way it was expected to be. Massive demonstrations displaced the FIFA Confederations Cup as the center of attention, not only inside the country, but around the world. For the first time in 20 years, manifestations rose all over the country, with population taking the streets on the millions to manifest its discontent with the administrations of public resources. Last Friday, President Dilma Rousseff gave a public speech where she mentioned topics like health and corruption. Her declarations were considered vague by the population that demand a more decisive plan and continued demonstrating over the weekend all around Brazil. O que está acontecendo é uma insatisfação geral contra o custo de vida, contra corrupção, contra falta de educação, a saúde abandonada, saúde pública, saúde privada abandonada. São várias insatisfações que estão se juntando, né, e que está gerando todo esse movimento que já está se espalhando pelo país inteiro. Né? A consequência de tudo isso, nós não sabemos o que pode gerar. It all started with the reissue of public transportation fares in Rio de Janeiro, São Paulo, and Porto Alegre. After the protests that followed, authorities rescinded the bus fare hike. However, the regional demand of lower the bus fares gave place to demands for more investments in education, health, and a claim for more transparency on public spending. A luta, ela tem que ser focada, ao meu ver, pelo direito à cidade. O direito à cidade é um direito fundamental a quem luta na urbe, a quem luta no espaço urbano. Então começa pelo transporte, mas passa pelas decisões relacionadas a toda a política urbana, a todas as políticas urbanas dentro da cidade. Thursday, the 20th, was the most intense day of demonstrations in Brazil. Only in Rio de Janeiro, officially more than 300,000 people marched downtown. It ended in confrontations and retaliation by police force, who used rubber shots and tear gas. A partir dessa pergunta, onde que a cidade vai suportar os excessos de ordem, a gente vai começar a montar um panorama de uma atmosfera urbana e perceber como que os atores sociais, no processo histórico, não conseguem mais conter uma série de silenciamentos históricos. Então nós tivemos um cenário de ditaduras militares na América Latina, onde o Brasil precisou criar novas saídas estratégicas, e o cenário que está sendo apresentado é apenas uma das respostas do que essa população e essas multidões podem criar enquanto saídas estratégicas. Dilma Rousseff saw her popularity decrease by 8% in June alone. Partido dos Trabalhadores, or PT, the Brazilian Workers' Party, in the presidency since 2003, sees itself in the middle of a crossroad. The party, founded in 1980, is one of the most significant leftist movements in Latin America. In 2002, Lula was elected, followed by Dilma in 2010. On Friday and Saturday in Rio de Janeiro, the Rio News spoke with people in the demonstrations about the political aspect of this fight. A esquerda brasileira, no sentido de ter uma tendência mais socialista e mais comunista, ela não existe mais. Quem tomou o poder, que foi o PT, que era uma esperança do pessoal quase que sem ideologia, ele se transformou numa grande baderna, né? Então eu não sei se a gente hoje tem essa tendência de esquerda ou de direita. Eu acho que, fundamentalmente, há uma insatisfação popular muito grande. Nós somos, sim, de esquerda, mas no sentido literal. Nós queremos o bem em comum um com o outro, não no sentido de partido. Partido não é esquerda ou direita. Esquerda ou direita é o ideal. E nós temos o ideal esquerdista, um ideal que o social prevalece em cima do monopólio financeiro. Nós não somos idiotas. A gente está aqui reclamando que isso vai acabar porque é simbólico. Mas quem muda, na verdade, são os vereadores, senadores e deputados. Tem assim, a gente conta nos dedos quem é de esquerda de verdade. Na verdade, o PT assumiu o governo como sendo um partido de esquerda, e quando o povo da esquerda viu o que o PT se transformou, foi e fundou o PSOL. Né? Porque, sinceramente, não existe representantes de esquerda. O que o Brasil está demonstrando nos últimos dias é a pluralidade e essa diversidade de opiniões. Então, não é claro você definir que é a esquerda, que é a direita. Isso é uma mescla. O que é claro definir é a insatisfação geral do povo brasileiro
Despite its popular measures and social welfare programs like Bolsa Família, which have reduced poverty by 27%, PT has seen its name frequently involved in national scandals. The largest scandal involving PT is Mensalão, a scheme of public resources detour to fund the purchase of political support. On the Mensalão, PT saw the names of more than 20 of its members involved, including federal congressman and ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu and PT's president José Genuíno. In 2012, Brazil's Supreme Court judged 38 criminal defendants, condemning 25 of them, including Dirceu and Genuíno, who were sentenced to 10 and 6 years, respectively. Neither has yet to serve time. A gente é o movimento do povo. Aqui não tem direita nem esquerda. Aqui tem o povo e o governo da corrupção. A gente luta contra a corrupção, seja do partido de direita ou de esquerda. Esse novo modelo é apartidário. Não representamos nenhum partido. Nós somos simplesmente contra a corrupção, contra os políticos que enganam e roubam o povo, contra todo mundo que é contra o povo. Tudo que a gente quer é viver pacificamente, ter nossos direitos, poder viver com um salário decente, sem ser maltratado, sem ser esculachado no trabalho. É só isso. É o direito que todo brasileiro deveria de ter, sem ter que fazer manifestação. Summing up to the reasons of popular dissatisfaction is the over-budgeting in the construction of stadiums and other infrastructures needed to host the World Cup. The event costs approximately $12 billion, 85% financed by federal government, with a minimum investment of the private sector that will directly benefit from the administrations of those infrastructures. Brazil's World Cup will cost nearly almost as much. The last two World Cups combined, where Germany spent $6 billion and South Africa $8 billion. I pay 4% of my car motorcycle for the States, and if just put over there, see, they have holes on the street. So why this money goes through? If everybody here pay 4% of the car, why the streets are like that? So that's what we need, just the government to be clear and people stop this, because they do whatever they do and nobody says anything. And people are like, World Cup. I'm sorry, but F the World Cup, Now it's way bigger than that. Soccer celebrities gave public speeches during the last week, including Ronaldo, twice world champion, and Pelé, historical idol of Brazilian torcida, who declared, "Let's forget about this mess and let's think that the Brazilian seleção is our country." People on the street answered with massive protests next to the stadiums when the Confederations Cups were held in the country this month. Never before, the seleção had been second in national media and people's interests. E agora está vivendo uma questão global. A gente viu a Turquia acontecer a mesma coisa. A gente viu isso nos países europeus por causa da questão da crise econômica, a primavera no Egito e em outros países, na Síria também, enfim, são insatisfações globais com esse modelo que numa hora tem que acabar, na verdade. Esse dar de mãos, esse aperto de mãos dos governos opressores com os grandes empresários capitalistas, enfim, os donos do poder, tem que acabar. For the next week, the nation expects a new wave of protests, this time smaller in quantity of people, but geographically even more spread, following the trend we saw this Saturday, where in Rio de Janeiro there were marches in approximately 10 neighborhoods. Beyond protesting, population is worried about creating a participatory democratic model, and public assemblies are being called for every day next week, with the discussion items in the citizens' agenda being decided by polling in forums all over the internet. We are left to wonder if protests will force President Dilma Rousseff to go beyond rhetoric and take decisive actions against members of her own party who are accused of corruption, which is one of the main demands of the protesters in the streets. Reporting from Rio de Janeiro for the Rio News, this is Nerito Eiras.